da parte. Contudo, esperar significa persistir sem cansar, e alcançar expressa triunfar definitivamente. Entre o objeto e a meta, vai-se interagir um esforço constante na diária. Esperança não é inação. Paciência traduz obstinação pacífica na obra que nos propomos a realizar. Se pretendes materializar os teus propósitos com Cristo, guarda a fórmula da paciência como a única porta aberta para a vitória. Há sofrimento em teus sonhos torturados, incompreensão de muitos em derredor dos teus desejos, a ingratidão e a dor te visitam o espírito. Não chores perdendo os minutos, nem maldigas a dificuldade. Aguarda as surpresas do tempo, agindo sem precipitação. Se cada noite é nova sombra, cada dia é nova luz. Lembra-te de que nem todas as águas se acham no mesmo nível, nem todas as árvores são iguais no tamanho do crescimento nas espécies. Recorda as palavras do apóstolo dos gentios, esperando com paciência alcançaremos a promessa. Não te esqueças de que o êxito seguro não é de quem o assalta, mas sim daquele que sabe agir. Perseverar e esperar por ele. Vamos elevar nossos pensamentos ao nosso Pai de amor. Oh, Pai, obrigado. Obrigado por mais essa oportunidade de estarmos aqui na tua casa, junto a ti, junto a toda essa espiritualidade amiga e Deus. Essa noite possa ser mais uma noite de muita luz, muita paz e tranquilidade de todos nós. Que nosso irmão Pai, em especial, possa ser cumprido, Senhor. Que todos os trabalhos feitos hoje e sempre possam ser ter a sua gerência e a sua bênção. Permaneça conosco. Boa noite. Vamos então iniciar o estudo da noite de hoje, capítulo 11, amar o próximo como a si mesmo, itens 11 e 12. O egoísmo. Primeiramente, vamos entender a palavra egoísmo, vem do ego, O ego sou eu. Então, na verdade, o egoísmo é aquela pessoa que preza somente a si. Tudo de bom tem que ocorrer comigo, não com Tadeu, Paulo, Jane, não, tem que ocorrer. Primeiro eu, depois eu, se sobrar ele. Então, o egoísmo, ele é colocado nesse capítulo, nesses itens, como filho do orgulho. O filho é todo aquele que nasce depois do orgulho, do sentimento do orgulho. Então, por que o orgulho é o pai do egoísmo? Porque o orgulho é aquela dificuldade de receber as coisas. O orgulho é aquela coisa que, quando vem de fora para dentro, a gente sente: opa, por que eu estou recebendo isso? Por que você está me dando isso? Por que seu Paulo me ofereceu um abraço e disse que, poxa, eu estou te dando um presente aqui no livro? Por que ele tem que me dar um livro? Eu não preciso de livro. Então, isso é o orgulho, é o sentimento, é a dificuldade que nós temos de receber. Se a gente for analisar a pobreza e a riqueza,
é exatamente essa possibilidade de aprendizado para que a gente possa extirpar do nosso íntimo o egoísmo. Porque o pobre, ele hoje está numa condição de pobreza, ele não é pobre, ele está numa condição de pobreza, para ele poder aprender o quê? A receber. Então, ela é uma pessoa lá atrás orgulhosa e ela precisa de uma situação em que eu posso receber. Então, é o pobre. E o rico? Opa, eu tenho tudo. Não, eu não vou dar nada. Não. Fazer campanha, doação, não, para mim, foi viajar. Então, ele está tentando trabalhar o egoísmo. Por isso que a riqueza é uma das provas mais difíceis, porque ele já traz dentro dele aquele egoísmo enraizado. E ainda tem dinheiro, dá o poder, dá as condições, tudo no mundo volta para ele numa situação de sorrisos. E aí, como é que a gente trabalha isso? Então nada é feito por acaso, mas hoje nós vamos trabalhar o egoísmo. E aí, no item 11, começa assim: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender da hierarquia dos mundos. O egoísmo é, pois, o alvo para o qual todos os verdadeiros crentes devem apontar suas armas, dirigir suas forças, sua coragem. Então vamos lá. Ele começa: o egoísmo, chaga da humanidade, tem que desaparecer da terra, a cujo progresso moral obsta. Ao Espiritismo está reservada a tarefa de fazê-la ascender na hierarquia dos mundos. Então, é o estudo do Espiritismo que vai fazer com que nós nos transformemos? Não, ele vai dar o conhecimento, ele vai dar a ferramenta preciosa e oportuna para que a gente reflita. Então a evolução do espírito, ela também tem que obedecer um processo. Primeiro eu estudo, depois eu compreendo e entendo aquilo que eu estou estudando. Depois eu tenho que refletir sobre o que eu estudei. Depois eu tenho que linkar o que eu compreendi, o que eu estudei, com a vida que eu levo. E meditar sobre isso. Porque se a gente prestar atenção, Jesus, Paulo, os próprios apóstolos, eles tiveram momentos de meditação, eles se afastaram, eles receberam o conhecimento, mas eles tiveram que se afastar. Por que eles se afastaram? Para eles poderem internalizar o conhecimento, fazer com que aquele conhecimento possa fazer jus à sua proposta, a proposta de Jesus. Então não é como um passe de mágica, né? Ó, você vai conhecer a verdade e está tudo certo. Pronto, agora você vai chegar na espiritualidade, no nosso lar, só que você conhece a doutrina espírita de A a Z, a gente vai estar garantido lá nas esferas mais altas. Não, muito pelo contrário. O conhecimento vai nos dar muito mais responsabilidade, vai nos dar o peso que nós temos que, aos poucos, assimilar para nos tornar o que? Leve. O próprio Jesus falou isso, né?
meu jugo é suave. Por que o jugo de Jesus é suave? Porque através do conhecimento, através do amor, através de eu me libertar do mundo, sem estar no mundo, sem ser do mundo, é que vai possibilitar esse progresso. Aí ele coloca sua coragem, digo coragem, porque dela muito mais necessita cada um para vencer a si mesmo do que para vencer os outros. Se a gente for perguntar assim, uma vizinha nossa, ou parentes, amigos, você conhece a vida da vizinha? Conheço. Ela sai na hora da manhã, pega o filho vem, ela briga com o marido, ela assiste Silvio Santos, nossa, você desencarnou, agora não é mais Silvio Santos, mas ela assiste lá o Luciano Huck, assiste isso, assiste aquilo. Nós sabemos a vida de todo mundo, mas a gente não sabe da nossa vida, porque a nossa vida passou a ser automática. Eu acordo, tomo café, banho, me visto, vou para o trabalho. Chego do trabalho, ou vou para a academia, ou fico vendo televisão, ou vou fazer um trabalho particular, ou vou. A gente programa só esse espaço. Quando tem o horário de vir ao ser espírita, tal hora tem que estar no nosso lado, lá na leste, no ser espírita. Estamos aqui. Aí depois, vou para casa. Tudo automático. Precisamos saborear esses momentos que a gente vive. Tomar o nosso café, apreciando o alimento, tomar nosso banho, fazendo uma prece, né? Vibrando pelo nosso trabalho, saindo para o nosso trabalho com alegria. Mas eu vou pegar um trânsito, tá? Não tem problema, o trânsito vai ser motivo para eu fazer umas reflexões. Deixa eu pensar aqui e tal. Temos que viver, nós não estamos vivendo. Nós precisamos, e aí quando a gente fala assim, ter coragem de aceitar o que nós somos, é porque nós mesmos precisamos vencer a nós mesmos. Por isso que Jesus disse, né? Como a si mesmo. Porque eu posso falar, minha mulher pode falar para mim assim, Wagner, eu te amo. Você me ama? E se você me encontrar com uma outra pessoa? Te amo mais. Eu te odeio. E se você fizer alguma coisa que eu não gosto? Não precisa ser traição. Qualquer outra coisa. Ou vice-versa. Vai haver um conflito. Deixou a toalha molhada na cama. Deixou a toalha molhada na cama. Terceira Guerra Mundial. Então, assim, é até a página 2. Mas se a gente trabalha esse amor dentro de nós, e a gente vai falar com o filho, para a esposa, para o marido, eu te amo, nós estamos falando aquilo que nós conhecemos. E mais do que conhecer, a gente está sentindo. Porque a gente conhece esse amor. É a lei de Lázaro. Né? É a lei de Lázaro, não, aquela lei do amor, né, de Lázaro, que ele explica exatamente o que é o verdadeiro amor. Não é o amor condicional, é o amor incondicional. É nesse ponto que a gente precisa avançar, porque a doutrina espírita, as tarefas dentro da casa espírita, são fundamentais, são ferramentas excelentes para que a gente possa absorver o conhecimento. Mas a gente tem que sair da casinha, daquela porta para fora. Como é que a gente reage? Da mesma forma que está aqui dentro? Vamos pensar nisso. Que cada um, portanto, empregue todos os esforços a combater em si, certo que esse monstro devorador de todas as inteligências, esse filho do orgulho, é o causador de todas as misérias
é a negação da caridade, por conseguinte, o maior obstáculo à felicidade dos homens. A faixa de Gaza voltou à guerra lá. Aí tem a justificativa, porque atacaram, porque deixaram. Egoísmo. Egoísmo. Rússia, Ucrânia. Egoísmo. De ambos os lados. Não é a Ucrânia, não é a vítima, não. A Ucrânia também tem seu lado sombrio da guerra, junto com a Rússia. Então, assim, eles são tão egoístas que até agora, graças a Deus, nenhuma bomba caiu na casa deles, nem na família deles, mas mataram milhões de inocentes, de crianças, de idosos, de pessoas em hospitais, destruíram hospitais, destruíram casas, escolas. Isso ninguém está pensando nesse momento. Isso se chama egoísmo. Eu primeiro, depois você. Por causa de questões materiais, não questões espirituais, não, questões materiais. Jesus nos deu o exemplo da caridade com Pilatos do egoísmo. Pois quando primeiro o justo vai percorrer as santas estações do seu martírio, o outro lava as mãos dizendo: que me importa? Animou-se a dizer aos judeus: este homem é justo, por que o quereis crucificar? E, entretanto, deixa que conduzam ao suplício. Então, por quê? Quando a gente vai entender a história, a gente vai entender o seguinte: Pôncio Pilatos foi internamente ali, na corte, internamente perguntar para ele: olha, é melhor você entregar do povo, porque se você der o veredito, você está indo contra o Sinédrio, você está indo contra os fariseus, e você automaticamente vai estar contra Roma. Olha a situação de Pilatos, porque Pilatos acreditou em Jesus. Pilatos acreditou, só que ele não teve coragem, para assumir esse crédito. Então ele achou muito mais fácil deixar alguém resolver, os judeus resolverem, e ele ficou, Não se comprometeu, entre aspas, e ele fez uma gestão participativa. Vamos todo mundo participar, vamos crucificar o homem. Mas ele teve o seu quinhão de responsabilidade, ele não foi colocado. Era esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano, por essa leva que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão. Cabe-nos a vós, nós, apóstolos da fé, que os espíritos superiores esclarecem o encargo e o dever de extirpar esse mal, a fim de dar ao cristianismo toda a sua força e desobstruir caminhos pedrosos que lhe embaraçam a marcha. Então vamos lá. Qual foi o objetivo da vinda de Jesus aqui na Terra? exemplificar os seus ensinamentos. Amor, exemplificar os ensinamentos, o que mais? Mostrar que existia um Deus justo, bom, né? Trazer a verdade, né? Então, assim, ele tem um objetivo. Qual é o objetivo do centro espírita? Divulgar a doutrina.
divulgar a doutrina. Eu nunca gostei desse objetivo da casa espírita. Isso é um jargão que, para mim, qual é o objetivo da doutrina espírita? É divulgar a doutrina. Então eu venho aqui, divulgo a doutrina, o outro está com problema, se vira, tá? Eu já divulguei a doutrina. Não é assim? Não é só a divulgar a doutrina, é o acolhimento, é transmitir o conhecimento no amor, olhando nos olhos de cada irmão, identificando cada um os seus problemas, no sentido de identificar que aquela pessoa não está legal, vamos fazer um atendimento fraterno. Então, é espiritualizar a doutrina, é passar o conhecimento, divulgar também e acolher. Sair da casa espírita, isso morre? Não. Isso continua. Porque a casa espírita em si é uma construção como uma casa outra qualquer. Tijolos, eletricidade, tecnologia, qualquer casa tem isso. Até de residência tem. Mas a casa espírita tem que estar dentro de nós. Não basta só uma estrutura física, né? Tem muito além. A estrutura física, ela existe para o nosso acolhimento. É o posto de gasolina que vai preencher o combustível para a nossa caminhada. Mas eu estou dentro do carro. Não adianta eu encher a gasolina se eu não souber dirigir. Eu preciso dirigir a minha vida. Eu preciso levar o conhecimento, o acolhimento, o carinho, o consolo a todas as pessoas que nós conhecemos, principalmente dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, que é a situação mais complicada, porque é lá que são aqueles irmãos que vieram ter conosco o entrosamento necessário, pelo menos aprender a ter a comunhão de pensamento. Expulsar da terra o egoísmo para que ela possa subir nas escalas dos mundos. Portanto, já é tempo de a humanidade envergar sua veste viril para o que cumpre, que primeiramente os destilares dos vossos corações. Então, olha que interessante. A terra tem que passar, tem que subir de escala nos mundos por ela, pela terra. A terra tem que evoluir, ou somos nós? Nós é que vamos impulsioná-la, né? Você está entendendo? Isso aí me lembrou uma palestra que eu escutei, muito interessante. Diferença do livre-arbítrio para o determinismo. O palestrante chegou e falou assim: vamos supor, agora vou usar um exemplo aqui do nosso lado. Vamos supor que a gente só tem essa sala aqui. Ah, eu posso ir no banheiro? Não. Posso abrir a sala de passo? Não. Posso ir lá na cantina? Não. A nossa casa é essa aqui. Não podemos nem mais sair. Vamos viver aqui. Qual é o nosso determinismo? É esse espaço aqui, essas quatro paredes, piso e terra. Qual é o nosso livre-arbítrio? É o que a gente vai fazer aqui dentro desse espaço. Dentro do determinismo, nós podemos agir de acordo com as nossas limitações. O que eu quero dizer com isso? Se eu arrumar esse salão de forma organizada, harmoniosa, com conhecimento de causa, com amor, com dedicação, Papai do Céu vai chegar para o Wagner aqui e vai dizer: Wagner, olha só, esse teu grupo aqui, legal, vocês vão conquistar agora aquele espaço lá fora até a cantina.
Então eu posso abrir aquela porta e uma porta. Então eu continuei tendo esse espaço e continuei e ganhei mais. Mas eu posso então, se eu ganhar aquele espaço, eu ganhar a sala de quarto. Não. Só esses dois espaços. Trabalhei bem nesses dois espaços, ganhei aquela sala. Trabalhei bem nos três, e assim eu vou ampliando o meu espaço de atuação. Mas o determinismo sempre vai existir. Por quê? Porque é a lei de Deus. Jesus teve o planeta Terra, tem o planeta Terra todo como seu livre para abraçar seu livre-arbítrio, e de repente até mais outros planetas por aí. Determinismo continua sendo pai. Mas Jesus, olha o espaço do planeta que ele conseguiu. Então, a nossa família, o nosso núcleo familiar, ele é um laboratório para que a gente ame a família universal. O objetivo do Cristo foi exatamente ensinar a gente que a nossa família, nós não podemos simplesmente ficar ali, são entes queridos que nós vamos ter que trabalhar e lutar sobre questões pessoais entre nós, mas o objetivo maior é ganhar o planeta, é ganhar o universo. Esse que é o propósito. E ele está dizendo aqui, Emmanuel está dizendo muita propriedade. Se a gente não estipar o egoísmo, não olhar para o irmão com um olhar de caridade, de amor, mas não é aquele amor vulgar, é o amor porque eu entendo que é o amor, eu estou sentindo o trabalho, eu sei o que é isso. A gente não vai dar passo, um grau de importância para o nosso progresso. Não adianta. Se os homens se amassem com muito amor, mas bem praticada seria a caridade. Mas para isso, o mistério fora vos esforçasses por largar essa couraça que vos cobre os corações, a fim de se tornarem eles mais sensíveis aos sofrimentos alheios. Cada passagem de Jesus, ele, o tempo todo, ele remete a isso aqui. O que ele quis dizer com isso aqui, para o mistério fora vos esforçasse para largar essa couraça que vos cobre os corações. Qual é a passagem de Jesus que tem esse link com essa sentença aqui, com largar essa couraça que vos cobre os corações? Não, foi uma passagem que Jesus teve. Com quem? Com os discípulos. Ou com os seguidores. Ele falou assim, brilhe a vossa luz. Ele não colocou, crie a sua luz. Ele falou para você brilhar. Significa o seguinte: você já tem. Largar essa couraça que vos cobre os corações. Nós temos a certeza divina dentro de nós. Nós sabemos, nós somos. Você é imperfeito. Eu não sou imperfeito. Eu sou perfeitível. Mas imperfeito eu não sou. Sabe por quê? Eu sou filho de Deus, eu sou criação de Deus. Deus não cria nada perfeito. Então eu, como criatura, eu sou perfeito. Agora eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso evoluir. O chip divino está dentro da minha consciência. E a partir do momento que eu vou crescendo, eu vou evoluindo, eu vou largando
cada véu, eu vou começar mostrando os que eu já tenho, mas pelos meus sentimentos negativos, eu estou. E egoístas, principalmente. Entendeu? A rigidez mata os bons sentimentos. O Cristo jamais se excusava, não repelia aquele que o buscava. Fosse quem fosse, socorrer a sempre adúltera como um criminoso. Nunca temeu que a sua reputação sofresse por isso. Quando tomares por modelo de todas as vossas ações, se na terra caridade reinasse, o mal não imperaria nela, fugiria envergonhado, ocultar-se-ia, visto que em toda parte se acharia deslocado, o mal não desapareceria, ficar bem certos. Então, olha só, o Cristo jamais excusava. Mulher adulta, são vocês que estão chamando ela de adulta. Atire a primeira pedra que não tiver pecado. Criminosos, eles estão como, mas eles são nossos irmãos. Por que querer isso igual? Mas eles matam todo mundo. Eles, você não pode fazer isso. Você não pode se igualar. O teu pensamento tem que trabalhar para o bem. Mas eles estão aí fazendo a maior barbaridade do mundo. Eles estão fazendo, não eu. Eu não posso fazer, eu conheço a doutrina, eu conheço o Evangelho, eu sei o que Jesus está me dizendo diariamente. Eu tenho os trabalhos espíritas para consolidar todo o conhecimento que eu recebo. É na música, é na arte, é no ENEF, é na comércio, é no movimento espírita como um todo. Eu não posso usar um movimento espírita para colocar todo o meu sentimento egoístico no trabalho. Porque, infelizmente, existem irmãos que se colocam porque eu sei, eu sou o chefe, eu posso, eu determino, e eu trabalho espírita. Nem é nosso, né? Nem é nosso. Eu sou apenas uma ferramenta desse trabalho. Eu sou apenas uma formiguinha que está ajudando a construção do ninho, né? Só isso, mais nada. Começai a dar o exemplo. Sede caridosos para com todos indistintamente. Esforçai-vos por não atentar nos que vos olham com desdém e deixai a Deus o encargo de fazer toda a justiça. A Deus que todos os dias separa no seu reino o joio do trigo. Olha que interessante. Meu vizinho não vai pagar, não. Ele faz, e aí, todo mundo fica lá com ele, rindo, brincando. E eu aqui, no maior trabalho, suando, eu não recebo nem um sorriso. Ora, vai, Jesus foi crucificado, você só não está recebendo um sorriso. E aquele que pelo nosso julgamento ínfimo achamos que a lei não está sendo colocada ali, Deus está dando linha na pipa. E a gente não pode esquecer que quanto mais longe for a pipa, vem outra e corta. E aí se perde. Quanto mais alta a pipa está, mais longe ela vai cair. Então a gente não pode julgar pelos nossos olhos. E pior do que isso, a gente blasfema contra Deus. Deus não está vendo.
Ainda chama a atenção de Deus. Deus está vendo, Ele está vendo. Porque nada foge à lei de Deus. O nosso tempo, a nossa percepção das coisas é que é totalmente equivocada. Então assim, ó, todo dia separa no seu reino o joio do trigo. Quer dizer, essa separação, mais cedo ou mais tarde, as coisas vão acontecer. O egoísmo é a negação da caridade. Ora, sem a caridade, não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses em que se calcarão aos pés as mais santas afeições, em que nem sequer os sagrados laços da família merecerão vestir. Forte isso. Então, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Se a gente não olhar para esses nossos irmãos com a percepção que eles são espíritos eternos, que eles precisam de ajuda, de amor, de compreensão, de prece, está aqui escrito, ó, sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Ou seja, não é você levar o Evangelho para os criminosos, está aqui meu irmão, tal. Não é isso. Mas é orar por eles. Ao invés de querer que eles morram, que eles sejam extirpados do planeta Terra, expulsos do planeta Terra, vamos fazer com que eles possam se unir a esse amor de Jesus, a esse amor da espiritualidade. É uma mudança de chave, é uma mudança de olhar. Não haverá, se continuarmos com o egoísmo, não haverá segurança. Com o egoísmo e o orgulho que eu encontrar, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto. O que é o mais esperto? É o cara que desenvolveu a inteligência, a percepção das coisas, para muitas das vezes enganar o outro. Esse é o que? Egoísmo. Eu quero me dar bem. A Cida, o problema dela, é se vir, eu quero me dar bem. Então, enquanto eu tiver esse sentimento, alguém vai sair perdendo. Então, é aquela questão que eu falei, né? Deu exemplo da guerra da Rússia e da Ucrânia. Um começou e o outro aceitou. Um começou e o outro aceitou. Um monte de gente morrendo aqui, um monte de gente morrendo aqui, mas eu aceitei. E eu comecei. Como eu comecei, eu tenho coragem, eu não vou ser covarde agora de recuar. Como eu também aceitei, eu não vou deixar por menos, eu vou atacar. E fica nisso, morrendo pessoas. Ah, mas isso é a obra da divindade, porque o mundo tem que reciclar os espíritos. Gente, não é assim. Não é assim. Tudo bem que existe a lei de causa e efeito, o que existe as questões espirituais e tudo, mas vamos entender o processo. Se fosse assim, ninguém era responsável de fazer maldade. Eu vou fazer maldade para minha irmã aqui. Ela merecia passar por isso. Então eu sou um instrumento de Deus que está cumprindo a lei de causa e efeito, é isso? Não.
O escândalo é necessário, mas ai daquele que começar o escândalo. Então eu tenho responsabilidade por ela, pelo sofrimento que eu estou gerando nela. Porque ela pode ser uma prova que ela está passando, mas não é uma expiação. Diferente. E eu estou contraindo dívidas porque eu não estou vendo. O que você tem que passar, eu tenho que amenizar a sua dor. Eu tenho que acolhê-la. Eu tenho que fazer com que ela sofra menos. E entender que tudo isso é um processo para o bem dela, mas eu vou estar do lado dela. Não vou ter que intensificar a dor para o merecimento, porque ela vai atingir a espiritualidade mais alta com muito mais rapidez. Isso não existe. Porque nem toda pessoa que sofre evolui. Às vezes se revolta muito mais. Porque o sofrimento depende de nós. A dor depende do que a gente tem que espiar. Mas o sofrimento é como a gente olha para a dor. Como a gente entende esse momento doloroso. De uma forma positiva ou negativa. Depende de nós. Então eu não posso intensificar o sofrimento da irmã. Eu tenho que acolhê-la da melhor forma possível para que ela sofra menos, ou pelo menos eu lutar para que isso ocorra. Isso é caridade. Isso é amor. Então, aí ele coloca aqui, em que nesse Deus sagrado, os laços da família merecerão respeito. O que nós estamos vendo hoje na sociedade? Eu sou do tempo que meu avô só olhava. Ele não falava nada, ele só olhava. Opa, vou botar minha violinha aqui no saquinho, sentar direitinho, não vou falar nada, eu vou estar olhando. Você nem sabe se o que você fez, alguma coisa de errado. Alguma coisa errada ele está fazendo. Hoje em dia, os filhos batem na porta. Rapaz, sai daí, você está no meu quarto. Bate a porta. As novelas mostram isso. O desrespeito ao pai, o desrespeito à mãe, as pessoas de idade, as crianças, os enfermos. E a gente precisa, né, ter essa reflexão. Nós precisamos, eu até digo assim, tem que estudar, temos que estudar, mas a gente já está no nível que a gente precisa agora internalizar, sair para a prática, porque senão a gente vai rodar, reencarnar, e vamos ficar nisso aqui, ó, o tempo todo. Depende de cada um de nós. Por isso que eu estava falando no início do ENEF, porque ele trabalha exatamente a nossa personalidade, nós como indivíduos, como reconhecimento de espírito eternos que somos, e que somos responsáveis pela nossa família, nós somos responsáveis pela sociedade. Não é o governo só que tem que fazer as coisas, não. Nós temos que fazer. Porque a gente reclama que a minha rua enche de água, mas a gente esquece que muitas das vezes, nós como moradores, não digo que eu não faço isso, mas vamos supor que eu fizesse. Eu também jogo um papelzinho lá de bala no chão. Que quando bate a chuva vai para o poeiro, e esse poeiro vai entupir com acúmulo de coisas que a gente joga. O culpado desse acúmulo e a prefeitura não somos nós. Então nós somos um agente de melhoria. Não vamos esperar que o governo eles têm que evoluir, eles têm que tirar a corrupção. Não, gente, vamos começar dentro da gente. Né?
verdade, ferramenta de evolução. Então, antes da Cidinha olhar o relógio, eu imediatamente. Bom, muito obrigado. Espero que tenha contribuído um pouco pelos irmãos encarnados e desencarnados para o nosso trabalho. Muito obrigado. Obrigada, Wagner. Muito obrigada mesmo. Muito obrigado. Que bom, né? Obrigado, meu irmão, por você aqui. Nessa casa. Boa noite a todos. Boa noite. Passageando na nossa casa, né? Estamos de volta no Instagram, estamos de volta também no Facebook, para quem não conseguiu assistir a nossa palestra pelo YouTube, no YouTube vai estar disponível já para acompanhar a nossa palestra, né? Então vamos dar esse recadinho. A semana começa aqui na casa terça-feira. Terça-feira às 15 horas nós temos a palestra. E às 19h30 a nossa palestra presencial. Está de volta, graças a Deus. Então, quem puder vir, a casa está sempre aberta, né? Aceitando todos aqui, sempre. Né? Nós temos, após a palestra, nós temos o passe e a água. Então, todos estão convidados. Na quarta-feira, nossa casa tem um estudo. Né? Está sendo intercalado. Uma semana, o livro dos Espíritos, junto com a Gênesis na outra. Tem muito estudo ainda pela frente, quem quiser participar. Na quarta-feira mesmo, nossos irmãos da casa, eles disponibilizam acesso. Então, não tem mistério nenhum, a pessoa ir lá acessar e vai participar do nosso estudo. Na quinta-feira nós temos esse estudo também na casa, a nossa irmã Bruna, a nossa irmã Priscila, a nossa irmã Priscila, né? E está estudando o Evangelho, que é presencial, também está muito legal, uma roda de conversa, de estudo, quem puder participar, começa também às 19h30. E vamos falar do sábado. Voltamos com a nossa evangelização. Né? Ela começa todo sábado às 9h30 da manhã. Ela vai até às 11 horas. Nós temos a evangelização infantil, temos o grupo da família, todos estão convidados, quem quiser participar, muito bem-vindo. E a partir das 11h30 nós temos a evangelização da mocidade. Então nós temos o grupo da mocidade que vai das 11h30 mais ou menos, e de meia hora também está ensinando. Está muito legal. Todos estão convidados. Tá? O convite está feito. Tem que participar, é muito bom. E nós temos também, na terça-feira, que eu esqueci de falar, a irradiação. E quem quiser colocar uma mãozinha, caso da Dina, pode ir presencial colocar, não dá uma mensagenzinha para os nossos irmãos que eles vão colocar. Mas pedimos sempre que às 19 horas, no horário, por vocês conhecerem mais a pessoa, que mentalizar para a pessoa, o nosso irmão Paulo, a nossa irmã Nícia, o Tinha, a Laércio, vamos estar na mesa fazendo a oração, é sempre bom contar com vocês aí também na oração. Então nós também estamos, né? E a campanha do quilo, que é muito importante. Como o nosso irmão Betinho falava, que ficou, né?
6, se eu não me engano, muito simples, mas não precisa para vocês continuar tudo, porque caso a gente continue para aceitar, a menção está em contato aí, todo mundo vai dar atenção, tá bom? E obrigado a todos. Nós vamos fazer a prece final agora. Após a prece, nós temos a sacramento do passe, a saúde, quem quiser tomar o passe, como é obrigatório, ficar cemitério, e posteriormente tem a água também, né? Quando beber é bom realizar coisas boas assim, tá bom? Muito obrigado a todos. Então vamos levar o nosso coração ao mar. Agradecer mais uma vez essa palestra do nosso irmão Wagner. Vamos orar, agradecer e pedir hoje, somente pela língua, está um pouco movimentada, né? Todos os irmãos aqui, pedir, Pai, que o Senhor possa visitar cada casa, cada mesa, levar o seu abraço, o seu amor, e a todos que possam realizar que o Senhor sempre está com você. Seguimos o caminho da moral, do amor, da caridade. Que a gente possa enxergar aquele irmão que está precisando de um abraço, de um ombro, de uma água,